Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Caminhos da Bíblia, nosso encontro mensal em que a gente partilha a Sagrada Escritura. Ao meu lado, Dom Anderson Franklin, bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória, ele que é formado em Sagrada Escritura, está nos instruindo, nos ajudando a ser missionários nessa caminhada. Não é isso, Dom Anderson? Seja muito bem-vindo. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, seja na nossa Rádio América, como no canal de YouTube da nossa Arquidiocese de Vitória. É um momento muito importante para mim, porque, na verdade, falar da Sagrada Escritura aquece-nos o coração e nos coloca, de fato, na escuta do Mestre, como seus discípulos missionários. E por isso, o Caminho da Bíblia deseja ajudar a todos e a nós mesmos que estamos hoje aqui, Tiago Souza e eu, a fazermos um caminho na direção do desejo de Deus e da missão que Ele nos confiou. Para a gente dar o tom de início desse programa, nós vamos falar deste mês de novembro, focando no Dia de Todos os Santos, né? O primeiro domingo de novembro, falando aí, ligando aos santos e às bem-aventuranças. Exatamente, o mês de novembro ele tem um início importante porque ele nos recorda a santidade de Deus na vida de irmãos e irmãs nossos. Por isso a igreja recolhe numa mesma celebração, que por sinal cairá no domingo, no primeiro domingo de novembro, a vida de todos os santos e santas, a fim de que nós reconheçamos neles a santidade de Deus e desejemos, inspirados pelos seus exemplos, a caminhar na mesma intimidade, na acolhida da palavra, na vivência profunda do nosso batismo, dos valores do Evangelho, trazendo para o mundo um testemunho da santidade de Deus que toca com generosidade os seus filhos e filhas. E quando a gente fala de bem-aventuranças, a gente tem um monte de dúvida, tem um monte de pergunta para fazer ao senhor aqui hoje. A gente já começar, vamos ler então, partilhar. É o evangelho preparado hoje, né, que o Dom Anderson preparou. Está em Mateus, capítulo 5, o verso vai de 1 ao 11, as bem-aventuranças. Vendo ele as multidões, subiu a montanha. Ao sentar-se, aproximou-se dele os seus discípulos e pôs-se a falar e ensinava dizendo: Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Felizes os puros do coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois, quando vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para a gente começar, Dom Anderson, o que são as bem-aventuranças? Essa pergunta é interessante porque, na verdade, nós acolhemos esse Evangelho de Mateus que está na liturgia de Todos os Santos deste ano. Mateus coloca Jesus numa posição muito importante daquele que vai ensinar. E por isso, num primeiro olhar, as bem-aventuranças são um modo dos cristãos compreenderem como deveriam caminhar. Quais são os valores que deveriam trazer nos corações? De que modo são chamados a testemunhar a intimidade com o Senhor e a fé que professam? E é importante notar que a palavra bem-aventurado é feliz, cheio da graça, que vive a plena comunhão com o Senhor. Ou seja, algo que todos nós somos chamados a viver. Já ligando a esse primeiro domingo, Todos os Santos, o santo, a gente pode dizer que é um bem-aventurado, né? Viver as bem-aventuranças hoje é um caminho para a santidade? É interessante você notar o seguinte, quando Mateus, ele coloca Jesus em
num cenário muito particular. Ele coloca Jesus numa montanha, ele depois faz com que Jesus se assente e ensine. A posição de alguém, no caso como o mestre que está assentado, ele traz para si o olhar de todos, inclusive o nosso, porque há um ensinamento a ser comunicado. E ele o faz com autoridade, ou seja, ele ensina a multidão, ele ensina aqueles que estavam ao seu redor e a nós e a igreja qual o caminho da santidade vivida no dia a dia. E ele o faz na montanha. É particular essa atenção dada ao local geográfico onde Jesus está, porque o Evangelho de Mateus, ele foi escrito para os judeus. E por isso, comunicar algo de tão grande importância como o discurso das bem-aventuranças, que na verdade é o discurso do reino, ou seja, o caminho do reino, dentro desse lugar, ou seja, na montanha, é trazer a atenção dos judeus para uma figura extremamente importante, que foi Moisés. Moisés, no alto do Monte Sinai, comunica os mandamentos da lei de Deus. As bem-aventuranças não vêm para abolir os mandamentos, não, ao contrário. Nas bem-aventuranças, Jesus apresenta: querem caminhar como bem-aventurados, querem viver a santidade, ou seja, a comunhão com Deus e a vivência profunda dos valores do Evangelho, querem ser herdeiros do reino futuro, mas já vivendo no presente do dia a dia, como estes homens e mulheres marcados pelo sinal da fé, vivam as bem-aventuranças. É um ensinamento que Jesus deu aos seus discípulos logo no início do capítulo do Evangelho de Mateus. E logo no início do Evangelho, a primeira bem-aventurança é felizes os pobres no espírito. Quando cita o pobre, a gente até, voltando um pouquinho, percebe que o judeu tem uma preocupação com a classe social, essa pobreza. Mas que pobreza é essa que Jesus cita no Evangelho? Você faz uma alusão muito interessante, porque quando nós olhamos, por exemplo, os profetas no Primeiro Testamento, ou mesmo o livro do Levítico, e toda a Sagrada Escritura tem uma atenção muito especial para com os pobres. E são denominados os anauins, ou seja, as viúvas, os órfãos e os estrangeiros, aqueles que não tinham ninguém ao seu lado. E Deus se faz presente. Os profetas tinham uma voz clara contra aqueles que exploravam o povo e não ofereciam condições dignas para que vivessem segundo os desígnios de Deus. Por isso, quando Jesus traz essa primeira bem-aventurança, ele primeiro foi o grande pobre que se fez pobre para nos enriquecer. Colocou-se ao lado dos pobres, e é interessante quando nós olhamos no Evangelho de Lucas, logo lá em Cafarnaum, Jesus faz suas as palavras do profeta Isaías, dizendo: ele veio para curar e libertar, ele veio para instaurar o ano da graça de Deus, ou seja, ir na direção dos que mais precisam. E quando o texto fala: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os pobres, porque serão acolhidos, cuidados e protegidos. Pelo Cristo o foram e também por nós, que somos os homens e mulheres deste tempo, chamados a sermos sinais da ternura e da bondade de Deus, sobretudo junto àqueles que mais precisam. A gente continua, e uma das coisas que chama a atenção é Jesus dizendo que felizes os mansos. Praticar a mansidão hoje, na atualidade, é muito difícil, Dom Anderson. Essa imagem da mansidão, felizes os mansos, Jesus está falando algo que ele mesmo tomou para si. Ele diz: eu sou manso e humilde de coração. Ou seja, aprendei comigo. A mansidão de Cristo estava no fato de que ele abandonou-se totalmente nas mãos de Deus, cumpriu a sua vontade diante das grandes adversidades e dos grandes obstáculos que viveu. E de maneira especial, manso e humilde até a sua cruz. E quando nós ouvimos herdarão a terra, aqui nós temos algo muito interessante, porque a mansidão é a capacidade
de nos colocarmos diante do desígnio de Deus, num abandono total à sua vontade, a ponto de que nós mantenhamos viva no coração a certeza de que nada nos faltará, pois somos guiados pelo pastor e o pastor que é manso e humilde de coração. E Jesus nos mostra também nesse texto o seu carinho, o seu abraço de pai. Quando ele diz, felizes os aflitos, porque serão consolados. E hoje, na atualidade, muitos de nós nos vemos aflitos em várias circunstâncias, Dom Anderson. A figura mais interessante que o próprio Evangelho propõe do consolo de Deus é o Emanuel, ou seja, aquele que veio enviado por Deus para estar ao nosso lado. O consolo de Deus para com os seus, ele é claramente manifestado na presença do próprio Filho de Deus, que veio e assumiu as nossas dores, as maiores aflições, nos chegou e nos viu, e por isso, vendo-nos, nos ensina o caminho da mansidão, mas também nos consola. Veja, por exemplo, se nós pensarmos em tantas passagens dos evangelhos, quando Jesus olha além daquilo que naturalmente as pessoas olhariam. Ele nos ensina que devemos ser compassivos e misericordiosos como o samaritano, que, indo além, consolou concretamente aquele que estava caído por terra. Ele, ao ressuscitar o filho da viúva de Naim, ele consola uma mãe que não só tinha perdido o filho, sendo ela também viúva, mas poderia viver sérias consequências da sua viuvez e de não ter filhos, e Jesus chega ao encontro dessa mulher, consola o seu coração com a sua presença amorosa. E por isso, as bem-aventuranças, elas têm um duplo aspecto. Elas falam de como nós devemos viver, mas também como nós devemos nos comportar. Ou seja, de que modo hoje eu, como cristão, sou um sinal do consolo de Deus para as pessoas, como você mesmo falou. Por isso, é a forma como nós vamos viver e acolher os valores do Evangelho, e por isso a forma como nós seremos para aqueles que sofrem, passam por tribulações, estão aflitos, nós seremos para eles o consolo e a bênção. Nós estamos no caminho da Bíblia e nesse programa estamos refletindo as bem-aventuranças, uma delas e que mostra também muito o caminho da igreja hoje, felizes os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Jesus já mostra a preocupação com as causas sociais daquela época. E hoje a nossa igreja também trabalha isso e nos faz o convite também a estar preocupado com essa situação da nossa sociedade em geral hoje. A palavra justiça dentro do Evangelho de Mateus, inclusive Padre Arthur Giuliatti, que é professor do nosso instituto, escreveu um livro sobre isso. Acredito que vocês poderiam se servir deste material que é riquíssimo, que fala exatamente sobre o conceito de justiça em Mateus. Um professor do nosso instituto, onde se formam os nossos seminaristas, mas também muitos leigos são formados, alguém que eu particularmente admiro, pois foi meu professor e hoje conosco leciona. O conceito de justiça está muito ligado com o conceito de misericórdia. Deus é justo, pois Ele é fiel a si mesmo, mantém a sua aliança e por isso jamais pediria de alguém algo que Ele, com a sua graça, não conseguisse resolver ou realizar. Deus é justo porque ama, é justo porque é misericordioso e nessa relação a sede nossa de justiça é de ver o mundo marcado por essa bondade de Deus. Por isso você tem razão. Quando nós ainda reconhecemos no nosso mundo as guerras que agora assolam grande parte do nosso mundo em lugares que nós já conhecíamos e agora de maneira especial esta última. Quando nós ainda percebemos que existem famílias inteiras que estão vivendo uma insegurança alimentar. Quando nós percebemos que há uma violência ainda que marca as nossas cidades, retirando a vida de jovens, muitas vezes
pobres e excluídos já pela sua pobreza, tudo isso deve nos tocar. A nossa sede é que o mundo seja justo, seja fraterno, seja solidário, onde todos e todas possam, como Jesus disse, viver e viver de modo pleno, pois foi isso que ele trouxe. Ele trouxe e confiou a nós, homens e as mulheres deste tempo, para construirmos este mundo animados pelos valores do Evangelho, marcados por essa consciência profunda de que pelo batismo nos unimos a Deus, na busca sincera da intimidade e da santidade, e que toca concretamente a forma como estamos presentes neste mundo. Nesse mesmo caminho, Jesus nos convida a ser misericordiosos. Exatamente, e veja que é tão interessante porque a expressão máxima da misericórdia de Deus é a imagem do seu Filho, que assume a nossa humanidade para ir onde estávamos, como diz São Paulo, ainda no pecado, nos abraçar e nos levar de novo para Deus. A misericórdia divina é uma experiência profunda de uma dor do amor. E por isso, todos nós que fomos marcados por essa experiência de misericórdia, nós somos educados para o mesmo caminho. A palavra misericórdia, muito unida à palavra compaixão, ela tem algo que é muito interessante. Por exemplo, imaginemos uma mãe que vê um filho sofrer. Uma vez a minha irmã me liga, eu estava indo em Roma, ela diz, o Bernardo está chorando e eu não sei o que fazer. E depois, eu estava longe, eu não podia ajudá-la. Ela falou, eu daria a minha vida para que ele parasse de sofrer. Essa é a compaixão, é a misericórdia. É quando a dor do outro nos invade e, movidos pelo amor, nós nos dirigimos a eles. Ou seja, nos fazemos próximos. Somos sinais da bondade de Deus que recebemos gratuitamente e oferecemos com generosidade. E aí, Dom Anderson, quem é misericordioso precisa ser também, como diz as bem-aventuranças, felizes os puros de coração, puros no coração. Para ser misericordioso, precisa ter essa pureza no coração. O Salmo, tem um Salmo que nós cantamos, Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Os que têm as mãos limpas e o coração puro. Ou seja, a pureza nos vem pela comunhão com Deus. Ou seja, somos lavados dos nossos pecados e dos nossos maus pensamentos, ou seja, aquilo que nos leva para longe do desejo de Deus, à medida que dele nos aproximamos, colocando-nos, obviamente, com as nossas limitações e fragilidades, mas na certeza de que a sua graça, a palavra que nos purifica, o Espírito que nos santifica, que nos foram dados, são o caminho para nós crescermos em santidade. E nesse caso, a pureza de coração nos leva a reconhecer a presença de Deus, a reconhecê-lo de maneira especial na sua palavra, quando nós celebramos a Eucaristia, quando nós olhamos os irmãos, pois o próprio Jesus disse, onde você vir um irmão que sofre, lá eu estarei, ou seja, é a capacidade de reconhecermos onde estamos, quem somos como cristãos, qual a nossa missão e quem temos diante de nós, ou seja, aqueles e aquelas que o Senhor nos colocou como sinais da sua presença, seja para reconhecermos a sua presença e agradecermos pela bondade de Deus nelas manifestada, ou também para sermos um sinal do amor de Deus quando mais precisam. Um versículo muito importante para a atualidade é esse, felizes os que promovem a paz. Está bem atual para a gente e parece que o mundo vai na contramão. Na atualidade, a pergunta do Anderson é como promover a paz, como fazer a paz acontecer? A paz dentro do universo bíblico tem uma gama muito grande conceitual, ou seja, para entendermos a paz, nós precisamos olhar aquilo que Jesus disse aos seus discípulos no Evangelho de João. Soprou sobre eles e ele comunicou a paz. A paz esteja com vocês.
A paz no Primeiro Testamento, e a partir desta palavra de Jesus, o ressuscitado que se coloca diante dos discípulos, temerosos por aquilo que deveriam fazer como missão, é a qualidade de vida plena. Não é somente a ausência de guerras. Queira Deus que não hajam mais guerras no mundo. Queira Deus que as pessoas dialoguem com tranquilidade. Queira Deus que nós construamos pontes e não muros. Porém, a paz, ela está para além, inclusive, disso. Porque a paz é a qualidade de vida espiritual, a qualidade de vida humana, a qualidade de vida material que todos os filhos e filhas de Deus precisam ter para viverem a vida plena. Por isso, a paz é a construção do reino. Os homens e mulheres de paz serão chamados filhos de Deus, porque eles são os construtores de um reino de justiça, paz e fraternidade, pois sabem-se herdeiros do reino divino. Ou seja, nós estamos caminhando neste mundo rumo à pátria definitiva, mas os nossos pés tocam esse chão, nossas mãos tocam as realidades humanas. E por isso, como diz o ano vocacional e o mês missionário, com corações aquecidos da palavra e pés a caminho, nós somos esses construtores da paz, reconhecidos como filhos e filhas de Deus. Mais uma vez, a palavra justiça volta no texto. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. E hoje a gente vê muitos dos nossos padres, padres do mundo todo, missionários, sendo perseguidos porque lutam pela justiça. Nós precisamos compreender que o Evangelho, ele toca a vida. Ou seja, nós somos marcados pelo batismo que recebemos, chamados a um caminho de santidade, de comunhão profunda com o Senhor na acolhida da sua palavra. Mas para que a nossa vida seja de fato reconhecida como marcada pela palavra, a palavra ela desce à vida, ou seja, ela precisa tocar a forma como nós nos compreendemos, a forma como nós escolhemos e a forma como nós vivemos as escolhas que fizemos. Por isso, estes e estas que são perseguidos e muitas vezes martirizados, muitos dos santos que nós exaltamos foram mártires. Por quê? Porque se colocaram ao lado dos pobres, defenderam a vida das pessoas, foram capazes de olhar com generosidade, não se preocupando consigo mesmos, mas oferecendo a vida como um grande sinal de compromisso com o Evangelho. Jesus foi o primeiro a ir na direção das pessoas para anunciar o reino de justiça, ou seja, o desejo de Deus para todos. Nós somos seus discípulos. Nós não seguimos uma ideia bonita, seguimos uma pessoa que apresentou um caminho que nos leva a uma comunhão com o Pai por meio do Espírito, a fim de que nós nos tornemos sal da terra e luz do mundo. E um dia, como diz o livro do Apocalipse, tendo alvejado as nossas vestes, ou seja, a vida marcada pela graça do batismo, marcada pelo testemunho da fé, estejamos diante dele com as palmas nas mãos. Por isso, nós, aqui neste mundo, somos construtores de um mundo justo, fraterno e solidário. E muitas vezes nossos irmãos são perseguidos por isso. Dom Anderson, diante de tanta palavra importante que Jesus falou para aquela multidão ali, e palavras que chamam muito a atenção, eu imagino que Jesus tinha uma comunicação que encantava e precisava ter para deixar aquela pessoa, aquele grupo de pessoas atento e preso a isso. Hoje é o convite também para a gente ter essa comunicação que, como Jesus, encanta, que abraça e que impulsiona para a missão. Você, ao falar isso, eu lembro de algumas passagens no quarto evangelho, por exemplo, os gregos queriam ver Jesus, está lá no capítulo 12. O Filipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai. O encanto está porque ele comunicava perfeitamente o Pai. E por isso, ninguém vem a mim se o Pai não o atrair. Ou seja, nós somos atraídos a Ele porque a sua palavra é uma palavra autêntica. Ela tem raízes na profunda intimidade com o Pai e no desejo sincero, sempre presente e fiel de cumprir a sua vontade. Ou seja, de nos levar
todos para Deus. Por isso você tem razão. A igreja hoje, nós, os bispos, os presbíteros, os diáconos, os religiosos, religiosas, os leigos e leigas, as catequistas, os catequistas principalmente, devem estar encantados pela palavra. Toda vez que eu me deixo tocar profundamente pela palavra, faço um encontro pessoal com Cristo, que marca a minha vida, decido acolher os valores do Evangelho e deixar-me guiar por eles, como as bem-aventuranças, isso me impacta de modo tal que eu não vou apresentar uma ideia, mas eu vou falar de uma pessoa. Ou seja, eu vou comunicar Jesus Cristo, o homem de Nazaré, filho de Deus, que veio a este mundo para nos revelar que o caminho das bem-aventuranças é um caminho de santidade, no qual nós vivemos na esperança de um dia sermos abraçados pelo Pai. Isso encanta, ou seja, isso fala de algo autêntico e por isso, hoje em dia, onde nós temos tantas palavras que muitas vezes são tão passageiras, aqueles e aquelas que de fato fazem um encontro pessoal com Cristo, falam palavras que tocam, ou seja, arrastam, e mais do que as palavras, o testemunho e as suas atitudes confirmadas pelas palavras e confirmando as mesmas, toca o coração das pessoas. Pois é, e o testemunho é interessante, porque o texto nos convida a praticar tudo que está aqui nas bem-aventuranças, mas a sabedoria divina é tão grande, porque Jesus já sabia que se você praticar isso tudo, você também vai sofrer. E aí ele encerra tudo isso de forma magnífica, dizendo, alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa no céu. Já sabendo que, praticando isso, nós também vamos sofrer. O reino de Deus e ser cristão é para os corajosos, né? Ou seja, há uma coragem evangélica em você acolher a proposta de Jesus Cristo e acolher profundamente. Jesus diz, né? Quem é meu irmão e minha irmã? Aquele e aquela que acolhe a palavra e a pratica. É essa relação importante. As bem-aventuranças não são um discurso vazio. Elas tocam a vida diária, ou seja, elas nos dizem, somos chamados a acolhê-las. Mas a acolhida, ela se reconhece na vivência. E por isso a prática das bem-aventuranças, a prática nos coloca num caminho. E muitas vezes um caminho que vai nos levar a posições importantes, desafiadoras e muitas vezes não compreendidas. Ou seja, não há como acolher a bem-aventurança sem praticá-la. E ao praticá-la, nós seremos de fato reconhecidos como bem-aventurados, ou seja, felizes, pois estão no caminho do discipulado missionário. Dom Anderson, já chegando ao final desse nosso encontro, ficaríamos aqui falando mais, porque falar das bem-aventuranças é muito bom, né? Eu queria que o senhor tenha mais alguma coisa a acrescentar. Eu convido as pessoas a celebrarmos bem este domingo de Todos os Santos, primeiro inspirados por eles. Os santos nos inspiram. A vida de cada santo, de cada santa de todos os tempos, a vida deles traz para nós um sinal claro da santidade de Deus que eles acolheram e da intimidade de Deus que viviam. Mas também, louvando a Deus pela santidade, busquemos a santidade no cotidiano. Pais e mães de família, jovens, leigos e leigas, presbíteros, religiosas, religiosos, seminaristas, bispos, ou seja, a igreja é chamada a trilhar o caminho da santidade, numa íntima comunhão com Deus, na acolhida da sua palavra, na vivência dos valores do Evangelho, na defesa da vida, ou seja, aquele que acolhe Cristo não só o segue como seu discípulo missionário, mas é chamado a levar para a vida as próprias opções de Jesus. E aí nós estamos no caminho da santidade. Hoje ainda surge santos da atualidade. Eu digo para você, e isso me comove, porque a santidade cotidiana, ela está tão presente em nossas comunidades e nós vamos reconhecendo isso. Nós vamos reconhecendo a santidade da gentileza das pessoas, a santidade do serviço, a santidade da atenção para com os pobres, a santidade de um caminho de oração e união profunda com o Senhor,
A santidade cotidiana deve nos comover. E como há santos e santas no meio de nós. Sejamos santos, chegamos ao final do nosso encontro mensal. Muito obrigado, Dom Anderson, por esse momento tão importante e tão enriquecedor para nós, que foram as bem-aventuranças. Eu que agradeço a oportunidade e espero em breve revê-los. Saúdo a todos os nossos ouvintes da Rádio América, pedindo sobre eles a bênção de Deus e também aqueles que nos acompanham no canal de YouTube ou no nosso Instagram. Que Deus nos abençoe e nos faça santos e santas. Amém. Até o próximo encontro. Tchau, pessoal.